Seu processo de aprendizagem, a Unisanta tem tudo o que você precisa para continuar evoluindo. Nossos cursos acompanham as tendências do mercado e formam líderes focados na inovação. A pós-graduação Unisanta é a escolha certa para quem deseja dar um upgrade na carreira. Dê o próximo passo. Faça Unisanta. Inscreva-se já, unisanta.br/pós-graduação. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil. Olá! De forma geral, a relação entre portos e cidade no Brasil tem se mostrado contraditória, apesar da importância desta relação harmoniosa para o desenvolvimento dos municípios. E é sobre esta relação harmoniosa e sobre como o município, onde está instalado o maior porto do Hemisfério Sul, podem contribuir para que a população se aproprie do porto e o porto se aproprie da cidade. Para conversar com a gente neste programa, recebemos o secretário de Assuntos Portuários de Santos, Portuários e de Emprego de Santos, Bruno Orlandi. Bruno, seja muito bem-vindo ao Porto Negócios. Obrigado, Nathalie. É uma satisfação estar aqui hoje no programa Porto Negócios, que faz toda a diferença na Baixada Santista. Cumprimentar também o Tércio, um grande amigo, parabéns pelo trabalho. Hoje, a Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Emprego tem o desafio de fazer a interlocução com todo o segmento portuário e também a geração de emprego. E, para mim, é uma oportunidade ímpar estar aqui para que a gente possa falar um pouco sobre o tema. E, como bem o Bruno colocou, está aqui conosco o nosso diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, obrigada mais uma vez. Obrigado, Nathalie. Agradeço aqui o Bruno ter aceito o nosso convite e a você, espectador, que é a peça mais importante aqui do nosso programa. Bruno, essa é a primeira vez que, durante o seu mandato como vereador, você assume como titular de uma pasta, indo para o outro lado do balcão. E uma pasta extremamente importante. Nós estamos falando de relação portuária e de geração de emprego. Qual vai ser a prioridade dos trabalhos para que a relação seja harmoniosa e a geração de emprego seja alcançada? Nathalie, quando a gente fala de assuntos portuários aqui na cidade de Santos, a gente está referindo ao coração da cidade. O município de Santos ele tem um PIB de pouco mais de 4 bilhões de reais. Em comparação com o nosso município ao lado, que não tem o porto que Santos tem, não chega a 1 bilhão. Então, isso é uma demonstração clara e inequívoca do quanto o porto contribui para a cidade. Eu não tenho dúvidas também que o Porto de Santos é o maior empregador da cidade. Nós estamos falando de empregos diretos e indiretos, algo em torno de 50 mil empregos gerados. Esse é um patamar enorme. Muitas cidades no Brasil não têm sequer isso de população. Nós temos isso gerado de emprego pelo porto. Então, é uma tarefa árdua, é um desafio muito grande, mas o nosso objetivo é poder aproximar cada vez mais o porto da cidade. Você muito bem colocou a relação porto-cidade. Antigamente se falava que o porto ficava de costas para a cidade de costas para o porto. Isso não pode acontecer. A cidade ela teve a sua origem no Porto de Santos. O porto tem aqui inúmeras empresas muito bem estabelecidas, consagradas, que geram emprego, que geram fatura. E quando a gente fala de empresa desenvolvida economicamente, nós estamos falando de impostos. Esses impostos são revertidos em saúde, em educação, em assistência social, em habitação, e tudo isso é reflexo de um porto organizado. Então, o nosso objetivo é que a gente possa dar cada vez mais oportunidade, fazer um fomento adequado, unir as pessoas em prol de um porto cada vez mais qualificado, mas, obviamente, sem esquecer da questão social, sem esquecer da qualificação da mão de obra. A gente passa por uma transição. Há 100 anos,
os homens levavam sacas de café nas costas. A gente tem até uma estrutura, uma escultura muito próximo ao porto, né, que é de um estivador. Exato, e é uma referência linda. Foram eles que construíram o Porto de Santos. Mas hoje, a tecnologia modernizou o mundo inteiro. E Santos não pode ficar para trás. Nós temos que acompanhar todo esse desenvolvimento, qualificar a nossa mão de obra para que a gente possa reter os talentos na cidade. Antigamente se falava que o melhor caminho para o jovem era imigrantes. E isso não pode acontecer. Nós temos inúmeros jovens talentosos no município e eles têm que ficar aqui com oportunidade de emprego, qualificando a mão de obra e entregando para o porto e para a cidade o melhor resultado. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer uma diferença enorme, tanto no resultado das empresas, quanto na qualidade de vida de todo santista. Técio, o Bruno colocou que entre empregos diretos e indiretos, o Porto é responsável hoje por uma população que é maior muitas vezes do que muito município. Por que, sendo tão importante, tão relevante para a geração de emprego e automaticamente para a movimentação da economia, essa relação está tão longe do ideal? Eu costumo dizer, se você não conhece, você não dialoga, né? Eu até comentei em alguns programas anteriores que na reunião com a professora da escola, eu praticamente exigi da escola que fosse uma atividade da classe conhecer o Porto. E muitas vezes a turma, a população de Santos não tem esse contato com o Porto. Então o primeiro passo é conhecer, né? Você mesmo comentou assim, estou aqui em Santos tanto tempo e não conheci o Porto. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo é fazer um convite à população a conhecer o Porto, de frente, né? E eu falei muitas vezes, às vezes o Porto estava de costas para a cidade e a cidade de costas para o Porto. Vem se construindo, né? Quando eu estive na presença do Porto, a gente fez o primeiro festival Porto Cidade. Sim. Os aniversários da cidade do Porto são colados. Sim. Né? E é uma prática que tem que continuar, né? E essa gestão continuou todos os anos a fazer esse festival, junto com a municipalidade, junto com a população. Primeiro passo é esse, olhar de frente o Porto e dizer, esse Porto é meu, eu participo disso. Se apropriar. E não virar as costas para ele. Do mesmo jeito que o Porto olhar para a cidade e interagir com a cidade. Né? E muita coisa o Porto faz. Muitos terminais têm projetos sociais com comunidades carentes, e pouco comunicado. Aí é uma falha também de comunicação do lado do Porto, né? Mas eu acredito que tanto o Porto manifestar essa comunicação do que faz, como a população entender como o Porto é importante, só para o nosso espectador entender, praticamente 70% da arrecadação do município está pautado em cima da atividade portuária, né? Do ISS. Isso é uma representação clara da importância da economia portuária, e eu falo mais assim, não é atividade portuária, é economia portuária. Economia portuária, exatamente. Quando a gente viveu o pior momento da pandemia da Covid-19, o que sustentou a cidade... o município de Santos foi sustentado pelo recolhimento do ISS. Não teve perda de arrecadação durante a pandemia no município de Santos. Mesmo com o restaurante fechado, com os serviços fechados, você teve um aumento da arrecadação, inclusive. Por quê? Porque o Porto aumentou a atividade econômica, né? E tem muitas... alguns terminais recebem o seu faturamento em dólar. Então, teve uma alta do dólar durante a pandemia, e isso também contribuiu indiretamente para o aumento da arrecadação do município. Bruno, o Técio colocou que numa reunião de escola das filhas dele, ele sugeriu, né, que as crianças fossem levadas para conhecer o Porto. A gente sabe que as crianças são grandes multiplicadores de boas práticas. Existe dentro da tua secretaria, dessa nova gestão, a intenção de repente, sentar com a Secretaria Municipal de Educação e propor um calendário de visitas ao Porto para que essas crianças acabem voltando para casa e se tornando multiplicadores do que é o Porto de verdade? Existe sim, Nathalie. Hoje, quando a gente fala em educação, você tem que construir não só aquela educação da matemática, do português, mas do futuro. Existem algumas instituições de ensino mundo afora que, inclusive, fazem uma qualificação direcionada. E eu acho que aqui no município de Santos, uma cidade vocacionada com o Porto, tem que ter um trabalho nesse sentido. Nosso objetivo é sentar junto com a secretária municipal de Educação, Cristina Barleta, uma grande amiga,
conversar com ela para retomar alguns projetos que já existiram no passado, como a visitação no porto das nossas crianças. Fazer, logicamente, um calendário, estruturar essa operação, mas que elas possam conhecer. E aí, obviamente, levar um técnico para falar em sala de aula, motivar essas crianças, levar informação, inspirá-los e, ao final, fazer uma visita técnica. Se a gente consegue construir um trabalho como esse, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está formando jovens com mais qualificação e inspirados a estar cada vez mais próximo do porto. E dentro dessa mesma perspectiva, a Secretaria de Assuntos Portuários pretende, por exemplo, sentar com universidades que têm cursos de formação de mão de obra e qualificação portuária, para que essas universidades não só ofertem cursos, mas também possam ser polo formador para as empresas aqui da nossa região? Exatamente, e não só as universidades. Hoje, quando a gente fala na qualificação da mão de obra, muitas vezes a gente se depara com algumas instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, que têm no seu currículo algum tipo de curso que serve para a indústria, que fica no meio do estado de São Paulo. Não há interesse do jovem da cidade em fazer um curso que ele vai ter que trabalhar a 300 quilômetros daqui. Sim. Os cursos têm que ser voltados para a nossa mão de obra com vocação natural, ou seja, o porto. Então, o que nós já temos fazendo? Já estamos fazendo, já temos feito algumas reuniões nesse sentido. Sentado com as principais instituições dentro da área portuária, sejam sindicatos, associações, falamos com o Sopesp, com os sindicatos, enfim, uma série de pessoas que estão no porto, com segmentos ligados à área, para falar da sua necessidade. Olha, me falta qualificação de determinada mão de obra. Eu preciso qualificar e me faltam pessoas que tenham essa qualificação para ocupar essa vaga. E aí nós vamos sentar com todos os players da área educacional, sejam universidades, Centro de Paula Souza, Senai, Sesc Senat, Senac, conversar com todos e falar, olha, nós temos essa necessidade. Vamos trabalhar essa formação? Algumas coisas a gente pode conseguir gratuitamente, outras coisas através de um custo reduzido, mas é importante que se tenha essa possibilidade, se fomente. Nós temos, inclusive, a Fundação Senep, que faz um excelente trabalho. Sim. Podemos conversar e tentar trabalhar em cima disso. A Prefeitura de Santos, inclusive, custeia a partir disso, há um redirecionamento de recurso para a existência da Fundação. Então é importante que a gente possa contribuir muito nessa qualificação profissional, porque a gente dá oportunidade ao jovem, aquela pessoa que está fora do mercado de trabalho, ingressar naquela que é a necessidade do porto, e não simplesmente como uma mão de obra comum, porque muitas vezes aquela qualificada que retém o talento vai embora e acaba importando outras pessoas. Técio, a gente sabe que existe, teoricamente, um fundo, né, para fazer essa qualificação dos trabalhadores portuários. Está na mão do governo federal esse fundo, mas o diálogo entre o município e o governo federal pode contribuir para que esse recurso seja direcionado, por exemplo, aqui em Santos, para o que de fato é necessário, formação de mão de obra técnica? Essa é até uma polêmica, Nathalie. Esse fundo existe, ele é um percentual do faturamento das empresas, dos terminais portuários, e isso está retido, de fato, no nível federal. E quando há uma necessidade de formação de mão de obra, é feito um edital para chamamento de instituições que ofertem esses cursos para a população, né? Seja para o órgão, para a estiva, ou para pessoas que queiram ingressar no mercado Sim. portuário. Mas não acompanha a necessidade do mercado. E a velocidade, né? E às vezes o nível que é exigido. Então, eu mencionei em vários programas nas últimas temporadas do Porto e Negócios, o descasamento entre a mão de obra, o bacharelado e o nível técnico. Né? Hoje, existe uma demanda muito forte pela mão de obra, isso no Brasil todo, em todos os setores da economia, não só o setor portuário. Se formou muito bacharéis, né? E poucos técnicos. Então, existe uma defasagem forte no nível técnico, e esses técnicos não ganham mal, não, ganham bem. Né? E existe essa discrepância. Muita gente com nível superior, sem emprego, né? Ou sem colocação, ou não empreendendo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que estar empregado é a única solução de renda. Não, você pode ser empreendedor, né? Montar uma startup, montar um negócio, uma consultoria, enfim, você fazer o seu rendimento a partir do seu conhecimento, a partir das suas capacidades, e não necessitar de uma empresa para estar empregado. O técnico, ele supre, de fato, não só o chão de fábrica, mas o meio da fábrica. Né?
E sobram vagas hoje, né? Sobram. Assim, existe uma demanda constante por necessidade desse nível técnico, desse nível de formação, e os centros formadores não acompanham, ou como o Bruno colocou, se forma muito um tipo de profissão e está precisando de outro e você não tem, né? Eu brinco, quando eu estava na presidência de São Sebastião, tinha um curso de segurança do trabalho. Se formava por ano 40 técnicos de segurança do trabalho em São Sebastião. Só que não tinha obra, não tinha absorção pelo mercado. Sim. Então a pessoa se formava técnico de segurança do trabalho e não tinha emprego, né? Então aí é uma demanda das instituições de ensino junto com o mercado, né? Aqui já fica até uma sugestão, né, de ter um diálogo dos terminais com as instituições de ensino para entender qual que é de fato a necessidade, a dor. As capacidades necessárias para atender o mercado hoje santista, né? Eu digo não só do Porto de Santos, mas do Porto São Sebastião, enfim, de outros portos. Nós podemos exportar mão de obra também. Sim, Santos, sim, né? sim. Não apenas importar, mas também exportar. Exato. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Santos tem hoje muito a comemorar no aniversário de seu porto, o maior da América Latina, sempre movimentando mais cargas e alavancando o desenvolvimento do Brasil. Fez a cidade ser conhecida no mundo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. Seu povo adora ver os grandes navios pedindo passagem para trazer progresso. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Olá, tudo bem? O Minuto Porto e Negócios fala nesta edição sobre uma empresa que tem mudado o rumo e a direção da tecnologia e inovação no mercado dos portos e logística, a Modal GR. Nascida em 2015, fruto da união de dois sócios que estavam inquietos diante da oportunidade de evolução neste mercado, a Modal GR é uma empresa que está sempre focada em entregar valor para seus clientes. Os serviços prestados são voltados a fazer o mapeamento e diagnóstico dos processos do negócio e só então aplicar a melhor tecnologia para que o cliente alcance seus objetivos com maior eficácia, seja por meio do desenvolvimento de um software ou de um portal de clientes, ou seja pela conectividade com hardwares. Enfim, o objetivo é entender quais desafios o cliente enfrenta e traçar a melhor solução. Por isso, a Modal GR se tornou um pilar no quesito inovação, apoiando e ajudando o cliente a trilhar o seu caminho para o futuro. Logicamente, tudo isso está atrelado às práticas de ESG que a empresa possui, tendo uma política ambiental, social e de governança muito bem estabelecida, o que faz com que a empresa tenha hoje um elevado grau de satisfação dos seus clientes, além de uma alta taxa de satisfação interna entre os seus colaboradores. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima!
Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Estamos de volta com Porto e Negócios e na edição de hoje recebemos o secretário de Assuntos Portuários e de Emprego de Santos, Bruno Orlandi, e também o nosso diretor de Assuntos Portuários, Casimiro Técio. Bruno, você é um homem que veio da iniciativa privada para a vida pública. Quando eu te entrevistei pela primeira vez, você disse para mim que você não pretendia seguir carreira como homem público, mas dar a sua contribuição enquanto homem da iniciativa privada na gestão pública. Como é que você avalia a importância do privado quando a gente fala de questões voltadas ao porto e que são tão essenciais quanto formação de mão de obra, quanto diálogo, que é a questão da competitividade e da celeridade para que a gente também gere mais investimentos para o nosso município? Exatamente, Nathalie. Quando a gente fala da iniciativa privada comparada à pública, a gente tem um abismo de diferença. Por quê? A iniciativa privada, para todo o telespectador poder entender o que a gente está falando, você está numa empresa, você quer comprar papel, você compra papel. Você tem uma dificuldade com uma cadeira, com uma televisão, você compra. Eventualmente, no pior dos mundos, você vai ter 3 orçamentos, a empresa for muito grande, vai ter um vídeo, alguma coisa assim, mas aquilo acontece com certa celeridade. Na prefeitura, no governo do estado ou na União, você passa por inúmeros trâmites burocráticos. Nossa lei de licitação, as nossas leis que regem esse processo administrativo, eles têm o que a gente chama de trava antes do processo. Você passa por inúmeros entraves burocráticos para poder fazer a compra de um clipe. Ao invés de fazer uma trava posterior, que é o que eu defendo, faz a compra, analisa. Se tiver problema, responsabiliza. Sim. Mas você dá celeridade. Regulação responsiva, né? Que é aquilo que a ANTAC já está fazendo. Eu acho que é o grande avanço. Muitos países do mundo trabalham dessa maneira, porque imagina você começar um processo, muitas vezes numa gestão, seja no governo federal, estadual, municipal, e aquilo transcende e vai só ao próximo. E aí a gente tem um outro problema no país, que é a política de governo e não política de Estado, que eu também defendo que a gente tem uma continuidade, independente da bandeira ideológica. Quando você consegue fazer isso, você tem uma continuidade de trabalho ou você consegue implementar aquilo naquela gestão. Hoje, muitas vezes é impossível, você tem uma estrutura jurídica no país que impede. E quando você vem na iniciativa privada, você, no primeiro momento, tem uma impressão dificílima com aquilo. Você fala, pô, mas eu resolvi isso em uma semana, que eu preciso de 3 meses, como é que funciona? Então, esse tipo de trava impressiona. Mas, por outro lado, depois que você chega na iniciativa pública, que você começa a entender os sistemas, as dificuldades, as mazelas do setor, você consegue contribuir com a tua experiência na área privada para dar mais celeridade, para entregar mais. Principalmente quando você tem, como é a área portuária, uma relação muito próxima com a iniciativa privada. Então, você tem entregas na área portuária que são importantíssimas, você tem, não no caso de Santos, pelo menos ainda, PPPs que fazem uma diferença enorme hoje no Brasil, concessões, eventualmente até desestatizações que também podem ocorrer. Então, quando você traz essa bagagem, você consegue falar melhor com o mercado. E falando melhor com o mercado, você está falando melhor com a sociedade, seja ela empregadora ou empregador. E aí você entrega muito mais eficiência naquilo que você trabalha. O ministro dos Portos, Márcio França, já se colocou várias vezes contrário à desestatização da autoridade portuária, da concessão da gestão da autoridade portuária. No entanto, também, ao mesmo tempo, já disse que não é contrário à concessão de serviços que darão mais celeridade, entre eles a dragagem, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles quando a gente fala de desenvolvimento efetivo do Porto de Santos. Quando ele fala em gestão, ele inclusive defende uma gestão tripartite, município, estado e governo federal. Qual é a tua avaliação sobre esse formato de gestão, né, e o quanto o município poderia contribuir no caso de uma gestão onde os 3 entes sentassem à mesa e pudessem tomar decisões? Nathalie, eu vejo com muito bons olhos a participação municipal na gestão portuária. A gente está muito próximo, o município está aqui, nós tivemos recentemente inúmeros profissionais qualificados, né? Hoje o Biral está lá, o Tércio passou por lá, inúmeras pessoas que de fato conheciam o Porto e faziam uma bela entrega. O próprio ministro Márcio é da região, conhece o Porto de Santos, mas muitas vezes você acaba colocando alguém naquela cadeira que não tem tanto contato com a área portuária. E isso é uma preocupação, principalmente para quem mora na cidade.
Então, o município, com algum tipo de autonomia, algum tipo de participação, e aí é importante, inclusive, deixar registrado o nosso anseio para a volta do CAP deliberativo, para que a gente possa ter voz ativa, possa ter voto, possa influenciar nas decisões do município, do Porto, aqui no município, porque isso pode impactar diretamente, vai impactar milhares de vidas. Eu brinco muito com uma história simples. Quando você pega a catraia e vem para cá, cidade de Santos, se a maré estiver alta, a pessoa não consegue passar por baixo ali no mercado. E aí você desce numa outra parte do porto ali, que tem uma escadinha, que tem uma lateralzinha quebrada, porque senão você não encaixa o pé. Quando você passa por ali, tem uma colmeia de abelha. Se a pessoa não for de Santos, ela não sabe da escadinha, da maré alta, da colmeia de abelha. Parece pequeno, mas está impactando diretamente a vida das pessoas. E esse tipo de olhar também tem que existir. É lógico que o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, o pagamento de tributos, o crescimento da estrutura... A relação harmoniosa passa pelos detalhes, né? Exato. O Túnio resolve isso, né? Resolve. Muito. É importante a gente usar, logicamente, toda a infraestrutura moderna, trazer recursos, investimentos externos. É importante tudo isso, mas o detalhe pequenininho também faz a vida. Então a gente precisa ter o olhar todo. E uma gestão tripartite vai pensar em tudo isso. O governo federal fica com boa parte da arrecadação. Tem que ter, sim, participação. E regulação. Claro. O governo estadual dá o acesso à cidade. A gente tem um problema enorme com o acesso rodoviário aqui. Tivemos avanços modais, a ferroviária agora tem esse novo modelo que foi implementado. Importante que se destaque, importante que a gente possa avançar nesse sentido. A pera ferroviária que avança a passos largos para ser instalada. Mas a gente tem um problema muito sério no rodoviário. A terceira pista da Imigrante se faz necessária para ontem. Sim. Nós temos gargalos logísticos aqui. E o governo estadual... Pontuados, inclusive, pelo PDZ, né? Exato. Então, quando você tem a participação do Estado numa gestão tripartite, você também vai cobrar de maneira muito... Nos acessos terrestres. E o município é onde o porto está instalado. É onde vai impactar diretamente. A gente brinca muitas vezes, e aí eu trago até a experiência do Legislativo, que quando você tem um problema na porta da sua casa... É no gabinete do vereador que você vai bater. Com certeza. Então, o vereador é o que está mais próximo. O prefeito, o secretário, ele está próximo da população. Então, é importante que a prefeitura possa ter voz ativa nessa participação, nesse processo como um todo. Então, uma gestão tripartite pode ser um avanço, sim. Isso não impede que sejam feitas concessões aquaviárias, que a dragagem avance. Hoje ela tem uma dificuldade enorme. A gente precisa, diga-se de passagem, não por conta da autoridade portuária, mas problemas judiciais envolvidos. E é importante se destacar, para que não pareça que a gestão não é... Entraves da própria lei. Exato. Entraves da própria lei. Quando você faz, por exemplo, uma concessão do canal, você pode colocar nessa mesma concessão a dragagem. Sim. Pode haver uma concessão da parte terrestre, e aí, logicamente, tem que se modelar tudo isso, tem que se construir. Sim. Existe um processo aberto que tem que ser aproveitado, senão a gente volta àquele problema dos 4 anos de gestão. Mas é importante se destacar porque, por exemplo, a perimetral passa um problema de estrutura. Sim. Recentemente, nós apontamos algumas situações, enquanto vereador eu fiz e agora como secretário também. Mas a gente sabe que tem um problema na empresa que ganhou a licitação. A empresa faliu, inclusive, né? Faliu. E aí, você trava. Se você tem um pacote dentro da concessão, cobrança diferente, o modelo de contratação da própria empresa que foi concedida aquele serviço, aquele trabalho, faz a diferença e consegue com muito mais facilidade realizar a contratação e efetuar o serviço. Então, toda essa modelagem tem que ser pensada, mas tem que ser executada. Sim. A gente vem caminhando a passos largos. Porto de Santos bate recorde atrás de recorde. Não fosse as expansões recentes que aconteceram, o Porto já estava estrangulado. Sim. E está batendo recorde, está no limitezinho dessa nova capacidade. O nosso objetivo é que cresça cada vez mais. Mas para isso, o Estado, de maneira geral, seja o município, o Estado, a União, precisa dar toda a estrutura e incentivos necessários para que a gente possa crescer dessa maneira. Técio, concessão do canal e uma gestão tripartite, me corrija se eu estiver errado, claro que obedecendo toda a modelagem, todo o processo, é um mundo, eu não vou dizer ideal, mas é um mundo muito confortável, né? Sim. Se funcionar. Lembrando que quando você concede um serviço, alguém manda, né? Sim. Não dá para três entes federativos fazendo a gestão da concessão. Você tem uma agência reguladora... Que provavelmente ficaria a cargo do governo federal. Com certeza. E eu entendo que a ANTAC seria essa agência reguladora. Aliás, é bom lembrar para o espectador que lá no começo do governo anterior, o modelo sempre foi conceder os serviços. Né? É que lá atrás a gente entendeu que juntar todos os serviços daria
um ganho, uma inteligência melhor para a gestão dos ativos terrestres e aquaviários, né? Para o espectador entender, existe uma lógica de movimentação de navio que, se você isola a concessão do canal da concessão do landlord, dos arrendamentos, essa concessão vai querer maximizar a receita da concessão hidroviária. E essa aqui é da concessão terrestre, né, do landlord. Quando você unifica, existe uma harmonia entre o uso da infraestrutura aquaviária do uso da terrestre. E foi por esse motivo que, quando a gente estava à frente da presidência, junto com a diretoria, a gente entendeu fazer em bloco. Tá? Mas, como o ministro colocou, vai ser estudado a modelagem do canal. O canal é importante também dizer que Paranaguá está seguindo esse modelo de conceder o canal. Exato. O canal de Itajaí, junto com Navegantes, a mesma coisa. A mesma coisa. A Baía do Babitonga, lá em São Francisco do Sul, e Itapuá, o mesmo modelo, e assim por diante. E a gente tem que lembrar que em 2023 a expectativa é de receber os 366. Se a gente não tiver uma dragagem decente de manutenção, é capaz do 366 migrar para outro porto. Mais do que manutenção, Nathalie, de aprofundamento. Né? Então, hoje nós temos 15 metros. 15,5, né? Mas lembrando que o 347 que atracou aqui em Santos, né, o CMA Vela, ele veio com muitos contêineres vazios e com um calado menor. Sim. Tá? Então, um 366 ele vai carregado. E vai ter que vir carregado. Para vir carregado, precisa aprofundar. Né? Agora, voltando à questão da gestão tripartite, é muito importante entender o papel de cada ente federativo. Né? Eu tenho reticências com relação ao CAP deliberativo, pensando um pouco em governança. Né? No sistema de governança corporativa, no conselho de administração, quando um conselheiro está conflitado em tomar decisão e discutir um certo assunto, ele tem que se retirar da sala. Sim. Isso são as boas práticas do IBGC. Da governança corporativa. Né? Existe uma instituições, referências no Brasil, o IBGC é uma, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele claramente cria um guia de boas práticas para a gestão corporativa. No conselho, no CAP, no Conselho de Administração Portuária, né, da Autoridade Portuária, quando o assunto é reajuste tarifário, não faz sentido os terminais estarem à mesa para votar sim ou não. Okay. Porque ele vai sofrer o ajuste tarifário. Só que o que acontecia antigamente era justamente isso que acontecia. Então, para se aplicar um reajuste tarifário, o CAP tinha que aprovar. Só que quem estava na mesa do CAP? Quem ia pagar a tarifa? Conflito direto. Né? Ou, por exemplo, uma discussão em relação ao capital-trabalho. Se existe uma negociação bijetora entre sindicato e sindicato patronal, que ela acontece fora do CAP, ela não precisa acontecer dentro do CAP. Né? Então, eu defendo a evolução do CAP no sentido de, por exemplo, criar um comitê de usuários, que inclusive foi uma sugestão no processo de desestatização do SOPESP para o governo, cria-se um comitê de usuários que os usuários, ou os terminais, dialogam com a autoridade portuária os seus problemas diários. Problemas de acesso, problemas de preço. O problema, às vezes, não é nem o preço do serviço, é se o serviço está sendo bem prestado. Né? Se ele consegue ser prestado. Né? A mesma coisa com negociação tarifária. Com o sindicato, por exemplo. A autoridade portuária pode até mediar uma relação capital-trabalho? Pode, mas o empresário pode sentar diretamente, e senta diretamente com o sindicato para fazer os seus acordos coletivos. Então, os temas relevantes para a autoridade portuária, que eu entendo, são chancelar, por exemplo, uma indicação, ou vetar, mais do que chancelar, vetar alguém que seja indicado para uma diretoria que não tem nada a ver com o posto. Né? 2, discutir um planejamento de longo prazo do porto. O que o porto quer ser no futuro? Né? Porque, não demorar tanto tempo, por exemplo, a pensar no PDZ. Por exemplo. Né? Então, o PDZ tem que ser discutido no CAP? Tem. Só que quando existir um conflito de interesse entre um terminal... Ele se retira da mesa. No meu entendimento, tem que se retirar. Porque se uma ampliação portuária for aumentar o nível de competitividade do porto, em que quem está no porto vai se sentir incomodado por entrar um novo competidor,
esse ser tem que sair da mesa de discussão. Até para haver transparência e lisura no processo, né? Sim. Então, com mecanismos justos, você pode pensar num CAP... mais atuante. Deliberando algumas pautas que não prejudiquem o futuro do porto. Agora, do jeito que está também não dá, né? Ficou muito solto. Ficou muito solto. Muito ruim. Mas eu vou dizer, Nathalie, alguns CAPs, apesar, a despeito de serem consultivos, alguns CAPs tiveram um papel muito importante na discussão ativa das comunidades portuárias. O próprio CAP de Santos foi ativo na discussão do túnel, na discussão do PDZ, na discussão dos novos empreendimentos. Enquanto nós estávamos na presidência, sempre foi dada importância às pautas do CAP e recebido contribuições. Eu vou dar um exemplo, no PDZ, que foi uma discussão pesada, na época nós fizemos reunião com mais de 20 entidades individuais para colher informação, né, para receber as contribuições, as reclamações, tudo, né, e foi feito com esmero, né. Infelizmente, algumas entidades não gostaram do resultado do PDZ, entendo que por um caminho equivocado, né, porque eu vou dar o exemplo aqui da celulose, né, hoje o cluster da celulose é o que mais emprega, né, nós estávamos discutindo com o Bruno, é impressionante. Aliás, o terminal da Eldorado, não querendo te cortar, está quase pronto. E veja, é o mais emprega e os terminais não estão prontos ainda. Exatamente. Então, agora, na hora que tiver Eldorado pronto, operando 100%, Bracel operando 100%, a Suzano está movimentando grande parte da sua carga na Deep World, mas ela está com o projeto dela terminando lá a ampliação industrial dela, que vai ser consumida inteirinha pelo 32. Né? Então nós vamos ter um cluster de celulose em Santos, com certeza aí exportando num ritmo de no mínimo 10 milhões de toneladas só de celulose na margem direita. Né? Capacidade tem capacidade para 12, 13, 14 milhões de toneladas. Isso é bom para a economia brasileira e bom para os empregos que o Bruno tanto quer gerar aqui dentro da cidade. Exatamente. Eu acho muito bons olhos tudo isso, acho que inclusive a celulose é um avanço gigantesco, fruto do PDZ, de todo esse trabalho, mas é importante destacar, quando o Pérez fala desse ponto, olha, a questão de governança, chave de verdade, olha, o terminal vai voltar tarifa, vai estar participando, talvez criar uma ressalva que nesses casos as pessoas que estejam diretamente vinculadas não possam participar ou exercer. Sim. Mas enquanto nós não tivermos uma gestão tripartite, o único momento em que o município tem voto é um CAP deliberativo. Então, é importante só a gente deixar essa ressalva, porque às vezes a gente fala assim, temos uma gestão tripartite. Opa, o CAP pode ser consultivo, sim, ou fazer eventualmente algumas ressalvas. Mas hoje, do jeito que está posto... O município não tem voto. E isso, às vezes, é muito complicado, porque o impacto é direto. Sem dúvida nenhuma. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios de hoje. Não saia daí. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG,
TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Santos tem hoje muito a comemorar no aniversário de seu porto, o maior da América Latina, sempre movimentando mais cargas e alavancando o desenvolvimento do Brasil. Fez a cidade ser conhecida no mundo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. Seu povo adora ver os grandes navios pedindo passagem para trazer progresso. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios de hoje, com o Momento Ábitra e Angelino Caputo. Momento Ábitra. Olá, pessoal! Após os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, os americanos implantaram uma série de medidas de segurança visando impedir novos ataques. Uma das preocupações mais importantes foi relativa ao conteúdo das cargas que chegam naquele país por navios, dentro de contêineres, podendo causar um ataque químico, biológico, radioativo ou mesmo uma grande explosão na área portuária. Para evitar isso, os americanos passaram a fiscalizar as cargas destinadas aos Estados Unidos já na sua origem, tendo deslocado alguns funcionários da sua alfândega para diversos portos ao redor do mundo. O Porto de Santos é um dos que conta com essa equipe e, para suportar suas atividades diárias, que são realizadas em conjunto com a alfândega brasileira, é utilizado o sistema CSI, Container Security Initiative, mantido pela Abitrar. Pelo CSI, é possível realizar uma efetiva gestão de riscos, análise documental e até mesmo agendar a inspeção física desses contêineres previamente ao embarque deles para os Estados Unidos. Isso, além de proporcionar a segurança desejada pelos americanos, traz uma importante vantagem competitiva ao exportador brasileiro que escolheu o Porto de Santos para embarcar suas cargas para aquele país. Essa é mais uma colaboração tecnológica da Abitrar para a eficiência e o desenvolvimento do Porto de Santos. Momento Abitrar. Obrigada, Caputo. E a gente volta com os nossos convidados desta noite. Estão comigo hoje o secretário municipal de Assuntos Portuários e de Empregos de Santos, Bruno Orlandi, e o nosso diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Bruno, eu quero falar um pouquinho nessa nossa última etapa sobre um tema que você elencou lá no primeiro bloco, que é a questão da tecnologia. Nós temos em Santos um polo tecnológico, um espaço onde muitas dores do porto podem ser sanadas com criação de instrumentos através de startups. A Secretaria de Assuntos Portuários pretende desenvolver projetos dentro do Parque Tecnológico? Com certeza, Nathalie. A gente vê o Parque Tecnológico com muito bons olhos. Eu acho que pode ser um centro de excelência na formação desses jovens talentos, na qualificação da mão de obra e feito em inúmeras mãos. A gente sabe que o poder público tem o dever de fomentar. A Fundação Parque Tecnológico tem o seu presidente, Rogério Villani, que faz o seu trabalho dentro de suas competências, mas se a gente puder colaborar, levando para lá universidades, centros técnicos, acho que o Tércio foi muito feliz quando falou, falta mão de obra técnica. O bacharelado tem aos montes e muitas vezes ou está desempregado ou o técnico ganha ainda mais. Sim. Então, a gente precisa avançar. E nesse contexto, eu acho que o Parque Tecnológico pode ajudar demais. E isso a gente fala simplesmente na formação, mas a gente pode trabalhar com startups. A tecnologia é uma realidade no município, nós temos mentes brilhantes aqui. O Porto carece de investimentos em tecnologias. São José dos Campos tem um trabalho fantástico na área da aviação. Sim. O Porto precisa, Recife tem avançado muito, por que não Santos? O principal porto do Hemisfério Sul, nós temos pessoas qualificadas, vamos fazer esse trabalho. Então hoje, nosso objetivo é sentar sim com os players do setor, e aí eu acho que o setor educacional tem que ser um grande parceiro, junto à Fundação Parque Tecnológico, para que a gente possa desenvolver esse trabalho e entregar dentro daquilo que conversamos no início, ou seja, qual é a demanda do mercado, qual é a profissão que é necessária, faz a formação de mão de obra qualificada
incentiva as startups para entregar tecnologia para que aos poucos a gente possa modificar uma realidade e transformar o nosso parque tecnológico em referência na área portuária. Completando o que o Bruno colocou, e tem um ponto importante, Santos, pela diversidade de terminais, de cargas, né, de diferentes operações. Dá para fazer um hub, né? Mais que isso, é um parque de experiência. Né? Então, o Bruno mencionou bem Suape, né? Aqui uma lembrança para o Cerquinho, que iniciou esse processo do investimento do polo tecnológico de Suape. Eu entendo que Santos tem tudo para ser a referência brasileira e latino-americana pela diversidade de operações que a gente tem aqui e você testar as operações. Aliás, não precisa ir muito longe, a própria autoridade portuária já tem feito, a equipe lá do PAVEC tem feito vários acordos com startups, cedendo informações à autoridade portuária e gerando soluções. Né? Hoje tem uma startup chamada DocTech, que junto com a Wilson Sons estabeleceu equipamentos no casco dos empurradores e eles fazem leitura diária de todo o substrato do canal. Né? Não é uma batimetria classe A, né, perfeita, mas quando existe alguma informação que é díspare das últimas batimetrias, acende-se um alerta para o serviço de rebocadores, para a praticagem, para a marinha e para a própria autoridade portuária, entendendo o comportamento do canal. Então, nós temos uma solução simples, em que uma startup, junto com um mantenedor, né, que é uma empresa, aplicando em Santos. Né? Então, tem muita coisa para ser feita em Santos e o polo tecnológico tem essa responsabilidade de sentar junto, fomentar, né? E abrir as portas, e a autoridade portuária abrir as portas do porto. Né? A gente está chegando ao finalzinho do programa, Bruno, e não dá para a gente não falar da questão do novo terminal de passageiros. Isso é um anseio. Assim como a ligação seca entre Santos e Guarujá vai acabar com um conflito, né, porto-cidade, um novo terminal de passageiros vai agregar, não só economicamente, como do ponto de vista também turístico-cultural, né? E diretamente a relação porto-cidade. Como a tua secretaria pretende trabalhar durante a tua gestão esse projeto que já foi apresentado, que é lindo, né? E que se faz tão necessário? Nathalie, é um projeto, como você bem falou, necessário. A gente fala do terminal de passageiros e nada melhor do que o terminal de passageiros diretamente vinculado à área turística da cidade, ao centro histórico. Ali a área do Valon, com uma revitalização dos armazéns, tem a possibilidade de ter uma estrutura de entretenimento, de restaurantes ou de bares. Você desce diretamente na frente do Museu Pelé. Pelé é um dos maiores ícones do Brasil e talvez o principal. Sim. Quando a gente fala da Secretaria de Turismo, nós temos um restaurante escola que faz um trabalho espetacular e que atende aos jovens vulneráveis, da formação. Então nós temos ali toda uma oportunidade, uma cadeia que faz a diferença. Logicamente, você tem que ter a estrutura necessária para que o terminal possa operar ali. E aí nós estamos falando de obras, nós estamos falando de trabalho, exatamente, tem contratos que têm que ser respeitados, investimentos, mas que são viáveis de acontecer. Existe a possibilidade, sim. Nós não vamos envidar esforços como não estamos. Hoje a gente já tem alguns projetos em andamento, já fizemos reuniões com o prefeito Rogério Santos, com o ministro Márcio França, temos trabalhado muito, o deputado Paulo Alexandre Barbosa tem ajudado demais nesse sentido, para que a gente possa avançar e trazer um porto cada vez mais eficiente e com uma possibilidade, inclusive, para os nossos turistas. Eu brinco muito que quando você vai num porto, por exemplo, em Miami, você desce do navio ou sobe, né, embarca, não finga. Aqui você está no meio do trilho do trem. Então a gente precisa modificar essa realidade. Evitar esses conflitos e ofertar uma logística que seja... Eu não vou dizer que o que a gente tem hoje não é atraente. Lógico que é, porque o setor de cruzeiros é extremamente importante para a economia. Mas que seja mais condizente com aquilo que a gente tem, por exemplo, em outros portos, né, em outros terminais de passageiro ao redor do mundo. E, se me permite acrescentar, que a gente faça esforços para que a nossa temporada de cruzeiros seja um ano inteiro. Sim. Porque quando a gente tem esse tipo de avanço, você está girando, primeiro, mais empregos o ano inteiro. A economia funciona o tempo todo. O turismo na cidade consegue alavancar. Eu lembro, amigo meu, dono de uma lojinha de sorvete, ele fala: Bruno, eu contrato 15 funcionários no verão e demito 14 no inverno. Por quê? O fluxo é menor. Se você tem um turismo o ano inteiro, você modifica essa realidade.
E o nosso litoral brasileiro é espetacular. Sim. O Nordeste tem sol o ano inteiro. Se você consegue montar essa estrutura, vai muito longe. Então, todo mundo ganha, né? Exato. A cidade, o estado, o país, as empresas, os funcionários, os turistas e, por fim, em especial, o cidadão cientista. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando ao fim dessa edição do Porto Negócios. Bruno, eu queria te agradecer muito a disponibilidade de estar aqui conosco nesse programa. Quero te desejar sucesso frente à Secretaria de Portos e de Emprego. Você tem, de fato, uma responsabilidade muito grande. É um setor que, como nós dissemos no começo do programa, mantém viva a cidade de Santos. Se a gente imaginar Santos sem o Porto, a gente tem uma cidade fantasma. Então, eu te desejo sucesso, em especial no diálogo, né, com os nossos representantes em nível federal, em nível estadual, porque quanto mais a gente une esforços, mais a nossa voz é ouvida e mais o cidadão santista, o cidadão que vive na região da Baixada Santista é beneficiado pela atividade portuária. Então, muito obrigada. Natália, eu que agradeço a oportunidade, a você, ao Tércio, por estar aqui, podendo falar um pouquinho do trabalho, um desafio imenso, de fato, Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Emprego, em especial para poder prestar contas ao cidadão cientista de todo esse trabalho e me colocar à disposição de todos. Tércio, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Imagina, eu que agradeço, Natália, agradeço ao Bruno por aceitar nosso convite e a você, espectador, que mais uma vez é o ponto mais importante do nosso programa. O Porto e Negócios dessa noite termina agora. A gente volta a se encontrar com o programa inédito na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Esperamos você. Tchau! Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil.